Você, empreendedor, já se perguntou como calcular o Simples Nacional? Como é feito o cálculo? Então fique até o fim desse vídeo que eu vou trazer para vocês as informações de como fazer o cálculo do seu Simples, tá certo? Primeiramente, já se inscreva em nosso canal, já ative as notificações. Meu nome é Jorge Melo, sou contador e consultor tributário e trago vídeo aqui para empreendedores, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, você vai precisar entender qual o setor de atuação da sua empresa. Por quê? Porque no Simples Nacional, cada atividade pertence a um anexo diferente. Hoje o Simples Nacional é dividido em 5 anexos. O primeiro anexo é para a indústria, o segundo anexo é para comércio, o terceiro, o quarto e o quinto anexo são para prestação de serviço. Mesmo sendo um regime tributário muito conhecido, a grande parte dos empreendedores não sabem como fazer o cálculo, tá certo? E o que é Simples Nacional? Tem um vídeo nosso aí explicando exclusivamente o que é Simples Nacional, mas eu vou trazer para vocês algumas informações. Simples Nacional é um regime de tributação criado para microempresas e empresas de pequeno porte, a ME e EPP, inclusive o MEI. O MEI também é considerado um Simples Nacional, onde precisa ter um faturamento máximo de 4,8 milhões ao ano para poder se enquadrar no Simples Nacional. No exemplo de hoje, eu vou trazer para vocês uma empresa que pertence ao regime Simples Nacional e que faz parte do anexo 3, prestação de serviço. Então, vamos supor que a sua empresa esteja calculando o imposto do Simples Nacional e você precisa entender o cálculo. Então, vou trazer para você um exemplo bem simples, tá certo? Trouxe uma colinha aqui para facilitar, que eu sou contador, mas eu não tenho uma calculadora na cabeça não, né? Vamos lá. Como já falei, as empresas pertencem cada uma ao seu anexo correspondente e tem empresas que podem ter mais de um anexo. Nesse exemplo eu vou trazer uma empresa que é do anexo 3, da prestação de serviço. Então vamos imaginar a seguinte situação. Primeiramente, para a gente entender o cálculo do Simples, a gente precisa saber de algumas informações. Que informações são essas? O cálculo do Simples é baseado no faturamento dos últimos 12 meses da empresa. Então a gente precisa ter informação do quanto a empresa teve de receita nos últimos 12 meses para achar a alíquota efetiva do mês, tá certo? Então vamos supor a seguinte situação. No anexo 3, as tabelas serão divididas de maneira progressiva. Então, se você fatura até 180 mil reais nos últimos 12 meses, receita dos últimos 12, você está na primeira faixa etária, então você vai pagar 6%. Normalmente aí é para quem tem um faturamento médio de 15 mil reais. Então se você tem até 15 mil reais de faturamento em média, já aplica os 6% se a sua empresa estiver no anexo 3, tá certo? Se a sua empresa tiver um faturamento que vai de 180 a 360, você já passa para a faixa 2. Essa faixa 2, você precisa fazer o cálculo levando em conta a alíquota e depois a dedução. Então vou trazer um exemplo para você para ficar bem simples. Vamos supor que essa empresa tem um faturamento médio de 12 mil reais. Se ela tem esse faturamento médio, vamos supor que os últimos 12 meses dela, receita dos 12 meses, deixa eu fazer aqui com a caneta vermelha para facilitar. O faturamento dos últimos 12 meses dela seja 144 mil reais. Tá certo? Então, se ela tem esse faturamento e a gente sabe que os últimos 12 meses dela deu 144 mil reais, que é mais ou menos a média, eu preciso agora achar aonde está na faixa aqui. Ela estaria na faixa 1, porque 144 está até 180. Então, nesse caso, eu sei que eu vou precisar utilizar a alíquota de 6% e não vai ter dedução no cálculo. Então, como é feito? Eu vou pegar os 12 mil, que foi do mês, eu já encontrei a alíquota, a faixa etária que está 180, está até 180, que é 144 mil, e 6%, que é a alíquota do mês.
Essa aqui é a mais fácil. Eu simplesmente vou pegar 12.000 vezes 6%. Vou encontrar aqui, ó, R$720. Então, para as empresas que estão na primeira faixa, que tem um faturamento dos últimos 12 meses até R$180.000, que é no caso essa empresa aqui, ó, faturamento dos últimos 12 dela deu 144.000, eu simplesmente aplico a alíquota. A alíquota é a mesma para todos os anexos? Não. Cada anexo tem a sua alíquota, mas o cálculo é o mesmo. Então, todos eles vão até 180, até 360, até 720.000 nos últimos 12 meses. Você entendendo isso aqui, você vai conseguir fazer esse cálculo. Se tiver na primeira faixa, aplica direto o percentual da alíquota aqui, independente do anexo em que a empresa estiver enquadrada. Então, só voltando aqui, eu sei que o faturamento médio dela é 12.000, vamos supor que também seja o faturamento do mês. Então, nos últimos 12 meses, ela teve aqui, ó, 144.000. Então, eu achando os últimos 12 meses, eu encontro a faixa. Encontrando a faixa, a faixa onde ela está aqui de faturamento, eu trago para os 6%. Já aplico os 6%, já acho o valor do DAS. E o DAS é um documento de arrecadação do Simples, e nele já tem todos os impostos: ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, INSS patronal, todos os impostos já tem aqui dentro do DAS em uma única guia, tá certo? Então, a primeira faixa, ela é a mais simples. Encontrou, aplicou o percentual, que pode ser 6, pode ser 4%, pode ser 5%, vai depender do anexo que a sua empresa estiver. Comércio e indústria tem uma alíquota menor na primeira faixa. Então, esse aqui é o exemplo número 1. Agora vamos para o exemplo número 2. Vamos supor o seguinte: os últimos 12 meses da sua empresa, ela teve aí um faturamento nos últimos 12 somado todas as receitas. Não, se você tiver serviço e comércio, não vai ser separado, segregado. Você precisa somar todos os faturamentos que a sua empresa, toda a receita que a sua empresa teve nos últimos 12. Então, vamos supor que você continue aqui no anexo 3, você é uma empresa prestadora de serviço e teve nos últimos 12 meses um faturamento de 420.000. Se eu for procurar na faixa etária, a primeira faixa ela é até 180. A segunda faixa ela é de 180 a 360. Aqui está dando 420. E a terceira faixa ela vai de 360 até 720. Tá vendo? Então esse 420 ela vai dar nessa faixa aqui, na faixa 3. Então, se ela está na faixa 3, eu preciso entender agora qual é o meu faturamento do mês. Vamos supor que o faturamento do mês aí seja 35.000. Faturou 35.000 reais no mês, nos últimos 12 faturou 420.000. Na faixa 3, qual é a alíquota que tem aqui? 13,5%. Nesse cálculo agora, a gente vai precisar também utilizar o valor de dedução, que dá 17.640. Você vai entender agora o porquê desse valor de dedução. Porque nas faixas 2, 3, 4, 5 e 6, a gente não aplica direto o valor do percentual. A gente precisa fazer um cálculo de maneira diferente para entender como chegar na alíquota efetiva. Essa alíquota efetiva é que a gente vai encontrar o valor do imposto, tá certo? Então, já tem os últimos 12, já tem o faturamento do mês, já sei qual a alíquota de acordo com a faixa, 13,5, e tem o valor de dedução. Então, como é que eu vou fazer o cálculo do Simples Nacional? Teoricamente, ele é simples, mas precisa ser bem entendido. Vai funcionar sempre para todos os anexos. Vamos lá. Primeiro, eu pego meus últimos 12 meses, 420.000, e aplico a alíquota, que é 13,5.
Esse valor eu vou achar aqui 56.700. Tá certo? Peguei os meus últimos 12 meses, apliquei a alíquota e achei 56.700. Desse valor, eu vou deduzir, fazer a dedução de acordo com a minha faixa etária, que é 17.640. 56.000 menos 17.640, eu vou achar aqui um valor de 39.060. Entendeu? Vamos lá, recapitulando. Peguei os últimos 12, apliquei de acordo com a faixa e diminuí a dedução de 17. Achei 39. Pronto. Daqui, a única coisa que eu vou fazer é dividir novamente pelo valor dos últimos 12. Dividido por 420 mil. Qual o valor que eu vou encontrar? 0,093 ou 9,3%. Jorge, e o que é esse valor de 9,3%? Esse valor é a alíquota efetiva. Mas e aí? Acabou por aqui? Não sei mais onde calcular o meu DAS. Como é que eu faço para calcular? Dessa alíquota efetiva, você vai aplicar sobre o valor do seu faturamento. Você não tem o faturamento do mês e precisa pagar o imposto do mês, primeiro você precisa achar a alíquota efetiva. Então vai ser, ó, aqui, ó, 35.000 vezes 9,3%. O valor do seu imposto vai ser R$ 3.255. Então, esse aqui é o valor do DAS, da parcela que você vai pagar no mês. Entendeu? É um pouco confuso, mas se você voltar o vídeo novamente, você vai entender direitinho. Para eu saber a primeira faixa etária, eu pego simplesmente o faturamento e aplico 6%, ou então de acordo com o anexo que você tem. Esses anexos aqui eu vou deixar disponível aqui na descrição para você consultar. A partir da faixa 2, 3, 4 e 5, você precisa entender o que é a alíquota, o que é a alíquota da faixa e o que é a dedução. Peguei os últimos 12 meses, esse valor tem como você calcular, os últimos 12 meses de faturamento, apliquei a alíquota. Esse valor, fiz a dedução referente a essa coluna aqui de dedução, que seria 17.640, tá vendo? E desse valor eu dividi novamente pelo faturamento dos últimos 12. 39.060 dividido pelos últimos 12 meses, novamente pode ver que esse valor é idêntico a esse, eu vou achar a alíquota efetiva. Essa alíquota efetiva eu aplico sobre o faturamento do mês. Esse aqui é o faturamento do mês. E acho o valor do Simples Nacional. Tá certo? Outra informação importante é o seguinte: se a sua empresa ela não tiver os últimos 12 meses de faturamento, ou empresa recente que não tenha 12 meses de atividade, como é que funciona? Para isso, o cálculo você precisa também encontrar os últimos 12 meses. Mas como não tem 12 meses, você precisa calcular da data que abriu até o seu último mês, ver quantos meses tem. Vamos supor que você abriu a empresa aí faz 7 meses. Se durante esses 7 meses você teve faturamento, basta fazer uma média. Por exemplo, qual foi a média dos últimos 7 meses? Cada mês lá, se eu pegar, teve um mês que eu não faturei nada, teve um mês que eu faturei 10, teve um mês que eu faturei 15, mas vamos supor que nos últimos 7 meses você faturou aí R$ 10.000, é a média. Basta multiplicar por 12, que aí eu vou achar a
o valor anual do meu faturamento dos últimos 12. Tá certo? Fazendo isso, você consegue encontrar, por exemplo, se eu tenho uma média de 10 durante os 7 meses que eu tenho de atividade, basta multiplicar vezes 12. Então eu vou ter 120 mil nos últimos 12. Esse é o valor do faturamento. Se eu tenho 120 mil, ele encaixaria aqui na primeira faixa. Certo? Se gostou do vídeo aí, deixa o seu comentário. Se gostou, estou deixando aqui o nosso contato para você fazer com a gente, caso tenha dúvidas sobre o Simples Nacional e sugestão sobre vídeo, manda aí que a gente está postando logo após. Grande abraço.